Romanos 6, a partir do versículo de número 11. Romanos 6, 11. Todos acharam? O texto diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós nos colocamos em Tua presença nessa hora, com os nossos corações voltados a Ti. Pedimos ao Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito possa nos conduzir à compreensão da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos, Senhor meu Deus, pedindo a Ti, que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair transformados, cheios da Tua presença e dirigidos pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, há muitos que declaram ter dificuldade em abandonar o pecado quando passam a seguir a Cristo. É uma das grandes queixas que nós encontramos no meio da igreja. Pessoas que ficam e questionam a si mesmo sobre a sua dificuldade em vencer o pecado e muitas vezes acabam até se voltando ou contra a igreja ou contra Deus, porque de alguma maneira não conseguem superar as suas questões. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos irmãos em Roma, ele tratou de encorajá-los durante toda a carta com relação à fé deles. Tratou de encorajar esses irmãos para que eles pudessem compreender a sua fé, compreender a sua salvação, e entendendo a sua fé e a salvação que há em Cristo Jesus, pudessem então viver, se sentindo livres e vivendo a liberdade que há em Cristo Jesus. Mas no meio disso,
ele tratou também de orientar esses irmãos acerca de decisões que eles precisariam tomar, para que pudessem viver a sua fé de uma maneira não fingida, não dolorosa, mas de uma maneira a compreender que estavam vivendo simplesmente aquilo que o Senhor tinha lhes proporcionado. E todos aqueles que desejavam ou desejam viver firmemente a sua fé em Cristo Jesus devem tomar atitudes tais quais o apóstolo Paulo nos orienta nessa carta. Aí no versículo 11, onde nós começamos a ler, ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando ele diz então da mesma forma, ele está falando, é da forma de alguma coisa. Aí a gente tem que correr para trás no texto. Da mesma forma que o que, apóstolo Paulo? Diz no versículo 9: pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. O exemplo que o apóstolo Paulo usa é o maior exemplo que nós podemos ter a respeito de fé, a respeito de salvação e a respeito de vencer o pecado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo para que nós possamos vencer o pecado. Ele diz que Jesus morrendo, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive então para Deus. Nós sabemos que Jesus não pecou, mas enquanto esteve em vida, lutou, assim como nós, para que não pecasse, e não pecou. Mas Paulo diz que ele então morrendo e ressuscitando, e por isso ele diz vivendo, diz vive para Deus, ou seja, morreu para o pecado de uma vez por todas. E ele diz agora no versículo 11 que da mesma forma devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual é a ideia aqui? A ideia é que enquanto estamos nessa vida, lutamos contra o pecado, mas decidimos agora não viver mais pelo pecado, mas vivemos agora decididos e compreendidos acerca de que temos em Cristo a certeza da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus, amém? Então Jesus é o nosso exemplo de que temos a certeza de uma vida eterna com Deus através de Jesus Cristo. Então as lutas contra o pecado aqui, elas são normais, porém a convicção de que vencemos em Cristo é o que nos dá motivação para continuar. Ele diz no versículo 12, na verdade nos versículos 12 e 13, ele diz assim: portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa compreender na nossa luta contra o pecado é que uma vez que você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o pecado pode até agitar você, o pecado pode transtornar você, pelo medo, pelo receio, pelo desejo de não pecar, ele pode fustigar você, tentando impulsionar você a pecar. Mas se nós recebemos e reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o pecado não nos domina mais. Mas isso é algo do qual nós devemos nos apropriar como verdade em nós. Há muitos que entregaram as suas vidas ao Senhor, mas não compreendendo isso, não lutam contra o pecado. O que o apóstolo Paulo nos diz é que, entendendo que somos salvos em Cristo, ele diz: não permitam que o pecado continue dominando seus corpos. No 13 ele diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. A compreensão que fica agora muito clara para nós é de que
entreguei a minha vida completamente ao Senhor. E se me entreguei ao Senhor, não posso mais me entregar ao pecado. Não posso mais oferecer o meu corpo ao pecado. Não posso oferecer os meus membros. Não posso oferecer o meu caminhar. Eu não posso oferecer a minha vida mais ao pecado, porque antes eu já me entreguei a alguém. É como quem casa. Quem casa decidiu se entregar a alguém. A mulher ao marido, o marido à sua esposa. E escolhendo agora se entregar a alguém, ele decide então não se entregar a mais ninguém. É uma decisão. Não somos obrigados, não fomos levados lá por pressão. Vivemos em um país livre, tomamos as nossas decisões, e uma vez tomando a nossa decisão, decidimos por definitivo. Se nos entregamos a alguém, não nos entregamos a mais ninguém. Se nos entregamos a Cristo, não nos permitamos mais nos entregar ao pecado. Porque muitas vezes, meus irmãos, é fácil dizer assim: eu não pude me conter, eu não pude vencer, eu não pude dominar. E daqui a pouco a gente vai ver como esse domínio pode ser alcançado. Mas é muito simples dizer isso. É muito simples. Principalmente quando nós não lutamos. Quando nós não tentamos. Quando nós não nos esforçamos. E quando nós muitas vezes queremos. O apóstolo Paulo nos diz algo. É como Jesus: não se permitam e não se ofereçam. Jesus, a palavra diz em Filipenses, nós lemos aqui esse texto na quarta-feira, que mesmo sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, o seu direito de ser igual a Deus, para ser superior a alguém aqui. Então ele caminhou entre nós como homem. E Jesus então viveu entre nós todos os dias, tomando a sua decisão de: eu me entreguei ao Pai, eu não me entregarei ao pecado. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu caminho agora lutando para não me entregar mais ao pecado, não me permitindo, não me oferecendo, não colocando os meus membros como instrumentos para o pecado. Ele diz: mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Meu irmão e minha irmã, tem um sentimento que nos move muitas vezes, que é a gratidão. É um bom sentimento. A gratidão nos move. Por gratidão nós fazemos muitas coisas boas. Às vezes, por gratidão a pessoas mal intencionadas, podemos até nos levar a viver coisas equivocadas que não deveríamos viver. Mas vamos propor a gratidão a alguém bom ou alguém que fez algo bom para nós. Esse sentimento de gratidão, ele faz com que nós desejemos então devolver alguma coisa a alguém de uma maneira boa. E já falei aqui, é a palavra obrigado, que quer dizer: eu sou obrigado, ou me coloco como obrigado a devolver a você algo que tem em mim, ou algo que eu possa fazer por gratidão. Você me ajuda e eu sou agora obrigado. Obrigado a te devolver. Mas vamos agora, meus irmãos, entender que às vezes nós fazemos isso para coisas banais, simples. Sei lá, a pessoa segurou a sua bolsa no ônibus. Obrigado. Da próxima vez, você pode até não devolver diretamente a pessoa, mas constrangido por aquele gesto, você pode querer fazer por outra pessoa. É ou não é? Agora entenda que o maior gesto que alguém poderia fazer por nós foi feito. E esse maior gesto que alguém poderia fazer por nós foi Jesus se entregar na cruz do Calvário para nos salvar da morte e da condenação eterna. Então aquele que fez o maior gesto que poderia fazer por nós deve receber de nós
ou nós deveríamos nos sentir constrangidos a devolver a Ele o máximo de nós. E Paulo diz: antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Você já parou para pensar se você tem esse sentimento com relação a Deus? Ou você acha que Deus é devedor para você? Deus me salvou porque eu sou top das galáxias, eu sou demais, eu sou o máximo, eu sou bonito. As mulheres, né? Eu saio bonita no Instagram, nas minhas fotos, com filtro. Então Deus deveria me salvar. Talvez nós tenhamos esse sentimento com relação a Deus, de que Ele deveria fazer algo por nós, mas não deveria, meus irmãos. Então nós fomos salvos, e o sentimento que nós precisamos carregar é: Ele nos tirou da morte para a vida. E nos tirando da morte para a vida, quando eu carrego esse sentimento, eu não consigo andar diante dEle ingrato. Ele me salvou, me tirou da morte. Eu devolvo agora a Ele com gratidão, oferecer o meu corpo a Ele, a minha vida a Ele, os meus membros a Ele como instrumentos de justiça. Não é mais do que gratidão por aquilo que Ele já fez por mim, sem eu sequer merecer. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é como quem muda de jurisdição. O que é isso, pastor? Você sai debaixo de uma lei, de uma ordem, de um senhor para outro senhor. Aqui no Brasil, nós brasileiros somos maravilhados com leis trabalhistas. Todo mundo quer os seus direitos, né? Seu FGTS, seu PIS, seu seguro-desemprego. Só que quem quer ir para os Estados Unidos? Queria morar nos Estados Unidos? Ninguém aqui. Vocês gostam muito do bairro de Fátima, hein? Vou te contar, Senhor, perdoa todos que mentiram nessa hora. Dá uma vontadezinha de morar nos States. Tem gente que balançou ali com força que eu vi. Só que nos Estados Unidos, meus irmãos, não tem direito trabalhista igual a gente. Não tem FGTS, não tem PIS, não tem seguro-desemprego. No meio da pandemia aí foram milhões de americanos desempregados. Mas compensação, né? Recebe dólar, salário é maior, qualidade de vida em geral é muito melhor, né? E os Estados Unidos tem um negócio que nenhum lugar do mundo tem. Nos filmes o mundo só acaba por lá, né? Então todo filme o mundo começa a acabar pelos Estados Unidos. Os alienígenas vão para os Estados Unidos. A Rússia vai atacar, vai para os Estados Unidos. Então é uma coisa que só tem nos Estados Unidos. Então se você for morar nos Estados Unidos, Jesus vai voltar por lá. É diferente, meus irmãos, é outra jurisdição. Por mais que você queira ir para lá, você tem que saber que indo para lá, você se coloca debaixo de uma outra lei. É diferente. É bem diferente. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós saímos de uma lei e nos colocamos agora debaixo de uma nova lei. Nós saímos do Senhor e nos colocamos agora debaixo de um outro Senhor. Há um outro senhorio sobre nós. E aquele então que deseja viver debaixo do cuidado, do amor e da proteção de Deus, precisa estar disposto a viver também debaixo da sua jurisdição, das suas leis, da sua palavra. Às vezes nós queremos viver debaixo do amor de Deus e não queremos viver debaixo da sua lei, das suas orientações. Nós queremos os benefícios, mas nós não queremos os deveres daqueles que servem ao Senhor. Então é preciso compreender o que o apóstolo Paulo tenta trazer a eles, é que essa ideia que está presente agora no versículo 14, quando ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo diz: vocês não estão mais debaixo da lei. A jurisdição do Senhor agora é a graça. E por isso ele diz: o pecado não os dominará.
Estar debaixo da graça de Deus, meus irmãos, entre tantas outras coisas, nos levará a um lugar onde o pecado não nos domina. Glória a Deus. O pecado não nos domina mais debaixo da graça, debaixo da jurisdição de Cristo. O pecado não nos domina mais. Mas há pessoas que, não compreendendo isso, tem dois caminhos. Há os que não compreendem, e porque não compreendem, não se apropriam disso. E aí são aqueles temerosos que eu falei agora há pouco. Está debaixo da graça do Senhor, mas se sente todo o tempo como se não dominasse o pecado. Como se o Senhor fosse incapaz de fazê-lo dominar o pecado. E há aqueles também que, estando debaixo dessa graça, entendem então que se somos salvos pela graça, sem merecimento, e o Senhor vem e nos salva, pensam então, então eu posso pecar, então eu posso fazer o que eu quiser, porque debaixo da graça, o Senhor me salva e está tudo bem. Só que o apóstolo Paulo repreende os irmãos daquela igreja que estavam pensando assim, e ele diz no versículo 15, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Será que então, estando debaixo da graça, temos licença para pecar? E o próprio apóstolo Paulo responde, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A graça salvadora de Jesus Cristo, ela não é para nós licença para pecar. Estar debaixo agora de uma outra jurisdição não é licença para pecar. Os Estados Unidos é conhecido como a terra da liberdade. Eles têm até a estátua da liberdade. Então as pessoas vão para lá com a ideia de ir para um lugar onde são livres. Mas aqueles que cometem crime, lá tem até em alguns lugares pena de morte, prisão perpétua. Então não é porque é a terra da liberdade que pode chegar lá e fazer o que quiser. Da mesma maneira, com Cristo. Meus irmãos, todos os filhos dos homens, nós, são servos de Deus, ou servos do pecado. Só tem essas duas famílias. Não tem um pouco serve a Deus, não tem um pouco peca. Ou é servo de Deus, ou é da família de Deus, ou é da família do pecado. Ou a nossa vida é entregue ao Senhor 100%, ou estamos entregues ao pecado 100% também. É algo que nós precisamos entender que nós ou pertencemos a um ou pertencemos a outro. E como é que eu descubro então, pastor, se eu pertenço à família de Deus ou pertenço à família do pecado? É que o apóstolo Paulo começa a discorrer nos próximos versículos. No 16 ele diz, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Meus irmãos, a condição humana é uma condição de escravidão, segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. É uma condição de escravidão. E diante disso, da impossibilidade de fugir dessa condição, a pergunta que nós devemos fazer é a quem queremos servir. Quem será o nosso Senhor? E Paulo questiona, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? E a partir de agora, no trecho que nós lemos, ele começa a fazer o paralelo das duas situações. A gente vai seguir agora no texto, eu vou falar primeiro da prisão do pecado. Você vai ver que a gente vai saltear alguns versículos. É importante que você acompanhe na sua Bíblia. A prisão pelo pecado.
No 17 ele diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Olha o que ele diz aqui no primeiro pedaço do versículo: embora vocês tenham sido escravos do pecado. Ainda, meus irmãos, que nós venhamos a converter os nossos corações a Cristo, nos faz bem muitas vezes lembrar da condição de quando nós servíamos ao pecado. Não como quem lembra e deseja o deleite de novo dos prazeres desse mundo, mas porque quando nós lembramos da nossa condição pecaminosa, nós fazemos isso de uma maneira para que nós possamos nos manter humildes. Olhar para a nossa condição pecaminosa e olhar para aquilo em que Deus nos transformou. As situações que o Senhor foi gerando na nossa vida. Uma das coisas maravilhosas que tem no início da nossa caminhada com o Senhor é que a gente começa a ver os seus milagres, os seus feitos. A gente vê muita coisa ainda antes de se tornar maduro na fé. O Senhor vai se apresentando a nós. O Senhor se apresenta, se mostra. É o seu cartão de visitas. Nós vemos milagres, nós vemos transformação. A nossa aparência muda, a nossa feição muda. O nosso coração muda. Quando nós começamos a nos entregar ao Senhor, isso tudo vai sendo transformado. Então é importante muitas vezes lembrar quem eu era, como eu vivia, qual era a minha situação, para que isso, meus irmãos, possa trazer a nós um sentimento humilde diante do Senhor, de reconhecimento do cuidado dEle e do favor sobre nós. Não há aquele, meus irmãos, que tendo entregado a sua vida ao Senhor, possa dizer assim: eu era digno dEle ter me encontrado. Não podemos dizer isso. A nossa condição era do pecado original, depravada, sem rumo, condenados à morte. Muitos de nós cometiam as maiores barbaridades. Quem traía e ficava com todas, ficava. Quem bebia e bebia a todas, bebia. Alguns que foram encontrados na sarjeta, outros na vala, outros que a família não queria mais, outros condenados à morte física ainda desse mundo mesmo, além da eterna. Outros que estavam em depressão, outros que chegaram das piores maneiras à casa de Deus. Essa era a nossa condição, meus irmãos. Essa era a nossa condição. Mas o Senhor nos achou. Amém? Lembrar disso um pouquinho de vez em quando faz bem. E o apóstolo Paulo disse: embora vocês tenham sido escravos do pecado, você perceba aqui, a condição é: nós já fomos escravos do pecado, não somos mais. No versículo 19, ele diz: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, ou seja, das suas questões carnais, ou da fraqueza da sua carne. E aí ele diz: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade. Qual é a condição de quem vive ainda sem conhecer a Cristo? Ou qual era a condição anterior daqueles que já conheceram a Cristo? Ele diz: vocês ofereciam os membros dos corpos de vocês em escravidão à impureza. E diz: e a maldade que leva à maldade. Meus irmãos, sem Cristo, a nossa condição é a condição do pecado original. É a condição que precisa da impureza. Ninguém, meus irmãos, ninguém precisa ser ensinado a ser mal. Ninguém. É por isso que às vezes a gente vê a criança, pá, deu pau na cabeça da criança. Meu filho, você fez isso? Fez, mãe. Ninguém ensina a ser mal, não. Ai, mordeu. Ai, fez isso. Mentiu para o pai. Mentiu para a mãe. A gente não precisa ser ensinado a ser mal. A nossa natureza original é assim. Há aqueles, dos ramos aí, da filosofia e de outras áreas, que pensam: não, o ser humano ele é uma tábua rasa, ele vai sendo ensinado. Não.
Segundo a palavra de Deus, o ser humano é mau. A palavra diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. A nossa condição original é perversa. E o apóstolo Paulo diz: vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão. Vivíamos na escravidão da impureza, e ele diz: e a maldade que leva à maldade. O salmista diz, no Salmo de número 42, ele diz: um abismo chama outro abismo. A nossa situação, meus irmãos, ou a nossa atuação na maldade, ela não é passivamente interrompida. Não dá para dizer assim: a pessoa é ruim, é má e até perversa, e naturalmente deixa ela quietinha e daqui a pouco ela abandonará a sua situação. Não, não e não. A maldade, ela só tende a aumentar. E uma chama a outra. E Paulo diz: vocês se submetiam à maldade que leva à maldade. Conte uma mentirinha. E daqui a pouco você vai ter que contar outra para sustentar a primeira. E daqui a pouco contará outra para sustentar a segunda. E daqui a pouco você estará um mentiroso profissional. Onde a primeira coisa que o seu cérebro vai fazer é propor uma mentira como solução de qualquer coisa para você. Sabe por quê? Porque se na primeira vez deu certo, e a nossa vontade é que dê certo novamente outras vezes, nós vamos sendo condicionados a fazer aquilo ali, porque dará certo de novo. Dará certo. Quem defrauda alguém, sabe o que é defraudar? As pessoas aí que se relacionam com quem não é o seu par, seu cônjuge. Defrauda. Por que o cara fica com uma, fica com outra, depois outra, e outra, e outra, e outra? Porque ele provou uma, foi fácil, foi bom, deu prazer, deu para ele chutar ela depois, e ele sabe que tem outra ali, que ele vai fazer a mesma coisa. Ele não diz assim: olha, que maravilha, agora vou esperar que eu vou casar, agora está tudo certo, tá bom, era só essa que eu queria. Não é. Se não for a palavra de Deus, ele vai outra, e outra, e outra, e outra. E não é luxo do homem, não. A mulher também. A maldade que chama a maldade. E use, meus irmãos, o exemplo que você quiser. Vou assaltar só essa, porque eu estou precisando de comida lá em casa, nunca mais. Próxima fome que você passar, se você disse que era só por causa daquilo, você vai atrás. Por que tem muita gente que assalta, rouba, e depois o pai e a mãe vai lá e diz assim: não tinha necessidade? Por que faz? Foi uma, provou, viu que era bom, foi um ganho fácil, ele quer outra, depois. Outro dia pegaram presa aí a filha do Belo, cantor lá de pagode, ganhou grana aí, e ele foi dar uma entrevista, e sabe o que ele falou? Ela não precisava. Sabe quanto é que ele dá para ela por mês? 10 salários mínimos. Tipo assim, agora que ele está em baixa, ele dá 10 salários mínimos para ela. Foi preso, envolvido em crimes. O nosso estado, meus irmãos, pecaminoso, ele não é interrompido por si só. Não é. O nosso ser pecaminoso chamará outros pecados. No versículo 20 ele diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. A escravidão do pecado, meus irmãos, nos tira debaixo da justiça de Deus e nos dá uma sensação de liberdade ilusória, porque toda liberdade longe da justiça de Deus é o pior tipo de escravidão que nós podemos provar. Bebo todas, bebo até me acabar, sou livre. Você não é livre, você é escravo da sua bebida.
Eu fumo todas, e fumo quantos quiser, e quantos baseados eu quiser. Você é escravo do seu baseado. Eu olho pornografia até dizer já chega. Você é escravo da pornografia. Você é escravo. É só um joguinho, pastor. Tem esse joguinho agora aí, né, de futebol. Só um joguinho. Eu vi um monte já dizer que era só um joguinho, e virou escravo do joguinho. Crente, escravo do joguinho. Escravo. E a gente diz, ele diz que não. Tenha misericórdia, Senhor. A condição humana, longe da justiça de Deus, é a pior tipo de escravidão que nós podemos enfrentar. E achamos que estamos livres. É o engano de Satanás, que é o pai da mentira. No versículo 21, Paulo questiona: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? E ele diz: o fim delas é a morte. Muitas vezes, meus irmãos, aqueles que estão deleitados no pecado, eles dizem que o fruto daquilo que estão vivendo é o prazer, é o lucro, é a vida boa, segundo dizem. Mas tudo aquilo que se obtém do pecado não é digno de ser chamado de fruto. Sabe por quê? O fruto é proveitoso. Está no tempo da manga. Ou coisa bacana você pegar uma manga madura e corta e prova e come, prazeroso, e serve para o seu proveito, alimenta, como todo outro fruto. Aquilo que provém do pecado, ele não é proveitoso, ele é como a palha, o vento leva. Precisa mais por quê? Porque logo perece. Começa na maconha, e depois vai para outra, e daqui a pouco é uma mais forte, e não consegue se conter mais. Por quê? Porque não é fruto, não é proveitoso, é palha, o vento leva, e a gente precisa de mais. É ilusório, não alimenta, não nutre. Não nutre. E Paulo diz: que fruto colheram então das coisas que agora vocês se envergonham? E ele diz: o fim delas é a morte. Mas aí, meus irmãos, temos do outro lado a graça da conversão. No versículo 17, Paulo diz: porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Aqueles que converteram-se realmente ao Evangelho, meus irmãos, para esses o Evangelho é a grande regra da verdade e da santidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a palavra, amém? Então, para aquele que entregou-se ao Senhor, o Evangelho é proveitoso, é poderoso, é a grande regra da verdade, é o que conduz à santidade. E Paulo diz que eles passaram então a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Porque, meus irmãos, o Evangelho, ele não é apenas uma doutrina a qual nós devemos crer. Não é. Dizer, eu creio em Jesus, eu conheço em Jesus. O Evangelho é mais do que uma doutrina na qual nós devemos crer. O Evangelho é toda a instrução que nós devemos viver e obedecer em nossos corações. Nós não somos chamados apenas a acreditar em Jesus, nós somos chamados a seguir os seus passos e sermos discípulos dele. Não é só acreditar. Não é só acreditar. A nossa palavra no português ela é muito limitada. O crer no português é o acreditar. O crer no original bíblico é não apenas acreditar, mas tomar aquilo ali para a sua vida, para que você possa viver. É o crer prático. Então nós somos chamados à prática do Evangelho. Além de ouvir falar de Jesus, nós temos que buscar ser como Jesus. É a obediência, meus irmãos, que demonstrará
a verdade da confissão que nós fizemos. Eu sempre falo isso. O momento de aceitar Jesus aqui é maravilhoso. O momento de descer às águas do batismo é único. Mas se nós não nos dispomos a obedecer de coração a forma como o ensino nos foi passado, aqui é um momento que será esquecido. As águas do batismo não vão passar para a gente de banho de piscina. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele tem que chegar, ficar e transformar. Não é só ouvir falar. Não é só dizer assim, eu creio nesse Jesus, eu acredito. Está cheio de gente empolgado com o Evangelho. Compra a Bíblia, compra a camisa e diz assim, eu creio, acredito. Mas não se deixa transformar. Tem que chegar e tem que transformar. Meu irmão, pode ser o pastor mais conhecido, pode ser o Papa. Se não transformou o coração, o Evangelho não chegou como tinha que chegar. Se não transformou a vida, se não mudou, não tem conversão. Quando Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos, homem respeitado, conhecedor da doutrina, Jesus olha para ele e diz assim, você precisa nascer de novo também. A conversão, meus irmãos, é a transformação do interior do coração. É a decisão da entrega ao ensino. Eu não resisto mais. Eu não resisto à palavra, eu me entrego à palavra, eu aceito a palavra, e eu deixo ela chegar transformando meu coração, ainda que me rasgue dentro. Ainda que me rasgue. Tem muita gente procurando as igrejas das facilidades, que não fala sobre pecado, que não fala sobre inferno, que não fala sobre necessidade de transformação. Está cheio de gente procurando essas igrejas, esses pastores. Não me assusto mais, porque a palavra de Deus já tinha dado os spoilers tudo. Que nos últimos tempos, as pessoas, a palavra, diz o texto, daria coceira nos seus ouvidos. Eu entendi errado esse texto. E outro dia eu entendi ele certo. Coceira no ouvido não é dor, não. Coceira do ouvido é gostoso, não é? Ainda mais com uma peninha de galinha. É gostoso, você fica... o cabelinho da amada, né? Da sua amada. É, não? As mulheres não sabem o que é isso, que a maioria dos homens não tem cabelo grande. Mas é bom. Sabe o que é isso? Muita gente nos últimos tempos procuraria a palavra confortável, que não os confrontasse, mas que também não traz o homem à conversão. E está cheio procurando. Mas a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo falou, que aqueles que se converteram passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. No versículo 18, agora ele diz, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A conversão, meus irmãos, ela é antes de tudo estar livre de servir ao pecado. Há muitos que não compreendem isso. A conversão não é imunização ao pecado, não peco mais. A conversão é, eu estou livre de servir ao pecado. Sem Cristo, eu sou escravo do pecado. Com Cristo, eu sou agora livre de servir ao pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo da justiça. Eu sou escravo da graça. Aí que vem aquelas perguntas, pastor, posso isso? Posso aquilo? Você pode tudo, até para o inferno você pode. Não nos aprisionamos mais pelo pecado. Agora temos poder em Cristo para decidir não pecar. Você não bebe por quê? Eu não preciso dessas bagaças. Você não fuma por quê? Para quê? Para acelerar a morte?
Ah, você não vai para isso, para aquilo, você não é isso, não é aquilo. Preciso. Acrescenta, transforma, liberta, ajuda, traz mais Jesus para mim. Se não é, eu tenho liberdade agora para escolher. Você entende isso? A conversão traz isso. Ela retira o jugo de escravidão. E ela é também a sujeição a Deus como Senhor. Agora eu entendo que o meu Senhor é Deus. E eu me sujeito à justiça de Deus como o trabalho ao qual nós devemos nos dispor. Eu me disponho à vontade de Deus e ao seu chamamento. E o que Ele pede para mim eu faço. Porque Ele agora é o meu Senhor. Eu já não sou mais escravo do pecado. Eu já não faço mais o que o pecado me chama para fazer. E já vou encerrar. No versículo 19, que Paulo começou dizendo assim: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ele diz: agora ofereçam-nos em escravidão à justiça, que leva à santidade. Na conversão, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo que nos torna mais parecidos com Ele. Nos tornamos mais parecidos com Jesus. As pessoas começam a olhar Jesus em nós, quanto mais nós nos entregamos ao Evangelho. E converteu de verdade. A gente conhece, a gente percebe, a gente vê na vida, nas atitudes. Foge da imoralidade, foge da injustiça, foge do engano, foge de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque agora a escravidão à justiça de Deus nos conduz à santidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque estamos indo para o céu, e no céu, aquele que é todo santo receberá a cada um daqueles que entregaram as suas vidas a Ele, de maneira pura. Não há impuro que entre na presença de Deus. Seremos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, que nos lava e nos purifica de todo pecado, e somente assim adentraremos nos céus. É a santificação que o Evangelho traz para nós. Não há como dizer, sou convertido, se não tem vivido um processo de santificação na sua vida. Não se engane. A palavra de Deus nos diz que naquele dia, muitos dirão: em seu nome expulsei demônios, preguei, curei, e ele dirá: apartem-se de mim. Então não podemos nos enganar. E no 22 ele diz que ele havia dito, no 21, que fruto colheram então quando as coisas às quais agora vocês se envergonham, o fim delas é a morte. No 22 ele diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, tem fruto. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Se não tem fruto, se é palha, se perece no pecado, agora em Cristo o fruto que nós colhemos leva à santidade e tem um fim, a vida eterna. Tem um propósito, tem fruto, tem o que se colher, e tem uma certeza: os frutos da verdadeira conversão, meus irmãos, eles são graciosos. São graciosos. Ser alguém que entregou-se verdadeiramente ao Senhor é a certeza de encontrar a santificação e no fim a vida eterna. Podemos andar com essa certeza, com essa convicção. O mundo está desabando, meus irmãos, e nós temos a certeza da vida eterna. O mundo pode ter perdido a esperança, mas nós temos a certeza da vida eterna. É por isso que eu não gosto de ficar muito entrando nos embates teológicos aí sobre escatologia, né? Os estudos do fim dos tempos. A igreja vai estar aqui na grande tribulação ou vai ser arrebatada primeiro? Não sei. Ah, mas como é que vai ser, né? E o anticristo? E o sinal da besta? E isso, aquilo? Não posso garantir nada, tem meus palpites. Entendo dessa forma, há outros que entendem de outra forma. Você fica tranquilo, pastor? Demais. Sabe por quê?
Porque quando temos certeza da nossa conversão em Cristo Jesus, pode vir antes, pode vir depois. O anticristo pode ser o presidente dos Estados Unidos, da China, da França, do Brasil, pode ser o dono da quitanda da esquina. A certeza que eu tenho, e que a palavra me garante, é que um dia os portais irão se abrir e Jesus vai receber a sua igreja, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Oh, coisa boa! Ter certeza da nossa salvação, coisa maravilhosa. E Paulo encerra com a última antítese aí, no versículo 23, o versículo mais conhecido: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, o caminho do pecado pode parecer prazeroso, pode parecer gostoso, pode parecer que tem dado proveito para você nessa vida, mas o fim dele é amargo, porque o salário do pecado é a morte. Todo aquele que vive para o pecado colherá o fruto do pecado, que é a morte. A morte é o que espera todos aqueles que se deleitam no pecado. E isso é válido para todos nós. Não é para colocar espanto em uns e tranquilidade em outros. É para que todos nós fiquemos cientes daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós não ficaremos, meus irmãos, um dia dizendo assim que fomos enganados. Não vai ter desavisado no céu, nem inocente no inferno. O que eu estou fazendo aqui? Não, Senhor, brincadeira, hein? Selecionaram errado. Pedro selecionou errado ali na porta. Não. Está no inferno, é do inferno. Sofrer junto com Satanás, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Que Satanás não vai ficar cutucando os outros lá. Vai estar sofrendo junto com ele quem for para lá. Da mesma maneira, meus irmãos, embora o caminho da verdade, o caminho daqueles que se entregaram ao Senhor, seja íngreme, espinhoso, difícil, embora esse caminho seja muitas vezes complicado, exija de nós renúncia, embora a porta seja estreita, o fim dele é gracioso. O fim do caminho daqueles que vivem na presença de Deus é a presença eterna de Deus. É a certeza que nós temos. Pode ser complicado agora, pode ser difícil, mas não desista. Renuncie ao pecado e viva com o Senhor. Não te joga nos braços do inimigo, não, dizendo que isso aqui é difícil. Difícil vai ser sofrer eternamente. Há muitas pessoas que escolheram assim: não, então eu vou curtir aqui os prazeres e deixo para lá. Meu irmão, a gente não sabe duas coisas: quando Jesus vai voltar ou quando a gente vai para Jesus. Que dia eu vou morrer? Eu não sei. Vou ver a grande tribulação? Sei lá. Talvez eu não veja nem o jornal de amanhã de manhã. E você sabe? Sobre você? Não sabemos. Não sabemos. Por isso, por mais tortuoso que sejam os caminhos, a palavra nos traz a certeza que Ele estaria conosco todos os dias. De uma maneira que a palavra também nos diz que a vontade dEle é graciosa. Ele nos alcança cheio de graça, sem que nós possamos merecer. E diz então que é um dom gratuito de Deus, a vida eterna. Essa última é para aqueles que já têm certeza da sua salvação. Não se ensoberbeça com isso. Não podemos nos tornar soberbos ou nos acharmos superiores aos outros só porque temos a certeza da nossa salvação. Muito pelo contrário. Isso precisa nos tornar ainda mais humildes para que nós possamos ajudar aqueles que ainda não encontraram a sua salvação. Mais ainda, o autor do comentário bíblico onde eu sempre estudo, Matthew Henry,
Ele diz o seguinte: os pecadores merecem o inferno, mas os santos não merecem o céu. E isso me constrange, meus irmãos. Porque apesar de saber que todos aqueles que vivem no pecado são merecedores do inferno, quando eu olho para mim, quando eu vejo que a graça de Deus me alcançou, que por mim mesmo eu não merecia os céus, tudo que eu posso fazer é adorar esse Deus e me entregar a Ele completamente. Você pode entregar uma coisa a Deus, entregue a sua vida em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Aplaude o nome do Senhor.